Dobre a tua atenção nessa noite. Eu tenho algo muito sério para estar te ensinando nessa noite, para que você receba milagres. Aleluia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, se você quer ver a glória de Deus nessa noite, entenda que o Espírito Santo de Deus trabalha da forma que Ele quer, da maneira que Ele quer e no tempo que Ele determina. Então tire do teu coração toda a pressa de voltar para casa, porque o Pai irá se mover aqui segundo o teu tempo, teu querer e a tua vontade. Você tem compromisso marcado depois do culto, você tem compromisso marcado depois meus amados, dessa conferência de avivamento, você já está liberado para ir para a tua casa. Eu sinto no meu espírito que o Pai vai tomar um pouquinho mais de tempo aqui nessa noite. Por isso, meus amados, gere no teu coração o desejo, o desespero de estar com Ele. Espírito Santo de Deus, eu estou faminto, eu quero aprender a Tua palavra, eu quero ser ministrado pelo Senhor. Aleluia. Nós tomamos mais ou menos aqui uns 20 minutos aqui louvando a Deus, antes de nós começarmos aqui a entrar na palavra do Senhor. E nós vamos começar aqui, meus amados, a entrar exatamente agora na palavra do Senhor, amém? Mas o tempo é inimigo da unção. Irei repetir, o tempo é inimigo da unção. Por isso que é necessário nós, meus amados, em um ambiente de glória, nos preocupar somente com Ele, amém? Deus vai curar vidas aqui nessa noite. Deus vai sarar pessoas aqui nessa noite. Vidas, pessoas que muitas vezes iria gastar horas a fio, meus amados, na fila do SUS, meus amados, ou que seja, em clínicas particulares, estaria lá por horas a fio para ser atendida. Jesus não está lá de dedo. Ele quer, meus amados, te curar. Ele quer manifestar o teu poder em tua vida. Apenas abre o teu coração para ser ministrado por Ele nessa noite. As Escrituras diz no livro de Isaías, vou nem pedir vocês para abrir a Bíblia, mas com o teu coração aberto, coma a palavra de Deus nessa noite. Se você tiver com a caneta e um papel e desejar anotar, anote. E o Pai vai ministrar a vários corações. Eu havia anunciado e eu havia dito na ministração de ontem que hoje eu estaria orando por curas e milagres. E ontem, meus amados, nós escolhemos vários milagres, vários testemunhos. Mais ou menos umas 7 pessoas testemunharam que foram curados por Jesus Cristo Nazareno, aleluia. Mas Deus quer fazer muito mais nessa noite, aleluia. O que é a palavra de Deus? Presta atenção. O que é a palavra de Deus, meus amados? Uma revelação do coração de Deus para o homem. Se você quer receber milagre, se você quer receber cura, se você quer receber resposta das suas orações, conheça a palavra de Deus, porque, meus amados, os céus, Ele não ouve os nossos choros, os céus não ouvem o nosso desespero, meus amados. A glória de Deus não se manifesta aonde, meus amados, há necessidade, mas os céus ouvem a palavra de Deus, e o poder de Deus se manifesta aonde, meus amados, Ele é invocado e Ele é reivindicado mediante os princípios da palavra de Deus. E as Escrituras dizem no livro do profeta Isaías, Isaías 53, versículo 1 adiante, a palavra do Senhor diz, meus amados, quem me deu crédito à nossa pregação?
e a quem se manifestou o braço forte do Senhor, porque foi subindo como um rei novo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso algum. Versículo 4: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores a levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas tuas pisaduras nós fomos curados. Profeta estava profetizando, o que o profeta estava vendo, a crucificação de Jesus na cruz do Calvário. E ao contemplarmos, amados, o sofrimento de Cristo, o preço que ele havia de pagar na cruz do Calvário, foi revelado a ele pelo Espírito Santo que aquele sacrifício da cruz não seria, meus amados, somente para a remissão dos nossos pecados. Presta atenção, porque isso é princípios e chave para você receber milagres nessa noite. E foi revelado a ele que a cruz do Calvário, ela foi levantada e constituída não somente para, meus amados, a remissão dos nossos pecados, mas para que nós tivéssemos o direito de recebermos cura, de recebermos milagres, de recebermos sanidade. Por quê, meus amados? Porque simplesmente aprove o Senhor Jesus, há 2000 anos atrás, carregar em teu corpo físico todas as nossas enfermidades. Jesus viveu mais ou menos 33 anos e meio. E ele nunca esteve enfermo. Ele nunca esteve doente. Ele nunca padeceu, meus amados, nem sequer de uma febre, ou que seja uma simples dor. Por quê, meus amados? Porque no plano original de Deus, Deus não fez o homem para viver enfermo. E o Senhor Jesus, ele conhecia essas verdades, e ele vivia, meus amados, posicionado com o coração do Pai. Aleluia! Salmo 103, versículo 1, as escrituras dizem: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ei, igreja do Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Não te esqueças de nenhum de seus benefícios, pois é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades, redime a tua vida da destruição e te coroa de amor e de misericórdia. Porque muitas vezes padecemos em nosso corpo físico, porque muitas vezes, meus amados, temamos em carregar as enfermidades em nosso corpo físico. Por quê? Porque não conhecemos os benefícios da cruz do Calvário, e aquilo que você não conhece, você não vai reivindicar. João 10:10, o Senhor Jesus, ele declarou uma palavra profética dizendo: eu vim para que tenhais vida e a tenhais com abundância. Agora deixa eu te dizer uma verdade. Por mais simples que seja a enfermidade em teu corpo físico, por mais simples que seja a enfermidade na vida de uma pessoa, ela tem um poder, ela tem a autoridade de roubar a alegria, de roubar a paz, de roubar o gozo
dentro do coração de tais pessoas. E tais pessoas jamais irá poder confessar, meus amados, que ele vive uma vida em abundância, porque sempre a enfermidade irá o condenar. Pois para que nós venha viver vida em abundância, é necessário o poder de Deus se manifestar em nosso corpo físico. Porque vida em abundância inclui cura para o teu corpo físico. O profeta Isaías, ele contemplou o dia em que o Senhor Jesus, ele iria passar sobre essa terra. Ele contemplou, meus amados, a obra do Calvário. E quando ele teve um vislumbre daquilo que o Eterno iria realizar, então ele profetizou, movido pelo Espírito, em Isaías 33, versículo 24. Isso é chave. Estou liberando chaves para que vocês recebam milagres, recebam curas. E ele declara dizendo: morador nenhum dirá, enfermo estou, e o povo que ali habitar terão os teus pecados perdoados. Uau! Irei repetir, talvez você não entendeu. Quando ele viu a obra da cruz do Calvário, quando foi revelado para ele o preço que o Eterno iria pagar por amor a cada um de nós, movido pelo Espírito Santo de Deus, então ele profetizou e ele diz: haverá um tempo, haverá um momento na estação do tempo em que nenhum filho de Deus irá dizer: enfermo estou, e todos que estiverem debaixo da presença do Eterno terão teus pecados perdoados. Isso é glorioso, isso é sobrenatural. Deixa eu te dizer algo como homem de Deus aqui nessa noite. Você está a um passo do teu milagre nessa noite. Eu irei repetir, você está a um passo da tua cura e do teu milagre, porque a revelação da palavra de Deus está sendo introduzida ao teu coração. Quando nós começamos a comermos, amados, a palavra de Deus, começamos a descobrir o querer do Eterno para com as nossas vidas. As Escrituras dizem: examinai as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. É primordial, meus amados, nós temos amor e paixão pela palavra de Jesus Cristo Nazareno. Por quê, meus amados? Porque o povo de Deus, ele perece, não por falta de jejum, não por falta de oração, não por falta de sacrifício. As Escrituras dizem que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E quando, meus amados, vem a nós a luz do conhecimento, o nosso entendimento, ele é aberto. E nós então, meus amados, encontramos fé para nós nos levantarmos e dizermos a enfermidade que está nos assolando: em nome de Jesus Cristo, eu te rejeito e te repreendo, porque Cristo Jesus, meu Redentor, já me curou há 2000 anos atrás. Aleluia! Presta atenção, igreja do Senhor. Presta atenção. Talvez você não tenha condições financeiras para pagar um bom plano de saúde. Talvez você não tenha recursos financeiros para ter os melhores atendimentos médicos. E por isso, muitas vezes, você se sente até mesmo afligido.
enfrentando problemas em teu corpo físico, mas Deus me trouxe aqui para trazer boas novas dos céus para você. Êxodo 15, versículo 26 diz: eu sou o Senhor que te sara, o teu médico particular. Eu sou o Senhor que te sara. E quando essas verdades, meus amados, começam a permear todo o teu ser, quando essas verdades começam a entrar em teu coração, você começa, meus amados, a se prontificar para receber milagre. Por quê? Porque você simplesmente vai dizer: espera aí, ainda que eu venha passar por aflições e lutas e dificuldades sobre essa terra, eu sempre terei um médico particular ao meu lado, pronto para me curar, pronto para cuidar de mim com amor eterno. Uau! Glória a Deus! Aleluia! Tu és lindo, Jesus. Salmo 105, versículo 37. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só enfermo. Isso aqui é uma revelação muito profunda. Salmo 105, versículo 37. Salmo 107, versículo 20. E Êxodo 15, versículo 26 está falando de uma coisa só. Êxodo 15, versículo 26, a parte B: eu sou o Senhor quem te sara. Salmo 105, versículo 37, tirou-os para fora com prata e ouro. Está falando da libertação deles do Egito. Mas quando eles atravessam o Mar Vermelho, se deparam com as águas de Mara, eles não acham água para beber. Eles clamam a Moisés. Moisés, então, meus amados, recebe um comando do Espírito Santo de Deus para pegar um lenho e lançar ele sobre as águas. Quando aquele lenho toca nas águas, as águas que eram amargas se transformam em águas potáveis, águas doces. Ali Deus os prova, Ele lhes dá estatuto e uma ordenação, e Ele se revela como o Senhor quem os sara. E aqui no Salmo está falando exatamente dessa passagem, da libertação do povo de Deus do Egito. A história diz que era quase 3 milhões de pessoas. Quase 3 milhões de pessoas. E como eles viveram, meus amados, como escravos durante muitos anos das suas vidas, 400 anos. Então nos revela a palavra de Deus que havia muitos enfermos e doentes entre eles, porque era um povo sofrido, era um povo, meus amados, que vivia uma vida de escravos. Mas quando o Espírito Santo de Deus veio para os libertar, não somente os libertou da escravidão, mas fez eles sair com ouro e com prata, e não se preocupou somente com as finanças, mas também tirou do meio deles as enfermidades. E quando nós caminhamos um pouco mais e vamos para o livro de Salmos 107, versículo 20, diz: e enviou a tua palavra e os sarou. Irei repetir, igreja do Senhor. Naquele cenário de quase 3 milhões de pessoas, aonde havia muitos enfermos e doentes, aonde havia muitas pessoas inválidas e fracas, o Espírito Santo de Deus veio até eles através da boca de Moisés e liberou uma palavra: eu sou o Senhor quem te sara. Eles creram e eles pegaram, e quase 3 milhões de pessoas receberam a cura, o milagre, e não houve um só enfermo.
Eu sinto a unção do Espírito Santo de Deus descer sobre esse altar. Deixa eu te dizer algo aqui nessa noite, igreja do Senhor. Eu creio, meus amados, de todo o meu coração, que todos vocês têm sido bem instruídos na palavra do Senhor. E nós, meus amados, aprendemos que o Velho Testamento é uma sombra do Novo Testamento, uma imagem daquilo que estava para acontecer. Levante tuas mãos, todos que conheciam essas verdades. Quase toda a igreja. Irei repetir uma vez mais. O Velho Testamento é uma sombra das revelações e daquilo que estava para acontecer no Novo Testamento. Pegou isso aí? Aleluia. Números 21, versículo 7. A palavra do Senhor diz que o povo havia pecado, pois eles haviam falado contra o Senhor e contra Moisés. E a consequência do pecado gera uma maldição nas cortes celestiais. As escrituras dizem que serpentes começam a brotar por todo o deserto e a picar o povo, e o povo começa a morrer enfermo, o povo começa a perecer, o povo começa, meus amados, a morrer no meio daquele deserto. Novamente o desespero entra no coração daquele povo, e aquele povo, meus amados, com o coração contrito e quebrantado, eles chegam àquela multidão até Moisés e confessa o pecado e a iniquidade, dizendo: Moisés, temos pecado contra o Senhor e contra ti. Ore ao Senhor por nós, para que Ele tire essa serpente do nosso meio. Moisés clama ao Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus mostra para ele uma arte. Diz para ele: meu filho, faz uma serpente de bronze e põe ela sobre essa arte, e será que todo aquele que for picado, todo aquele que estiver enfermo, todo aquele que estiver em pecado, olhar para ela, serão curados, receberão vida, receberão perdão. Moisés corre, porque muitos estavam morrendo. Ele faz aquela serpente de bronze, constrói aquela arte e finca ela no meio de um deserto. E a palavra do Senhor nos revela que, na medida que o povo ia sendo picado, na medida que o povo estava, meus amados, perecendo, tudo o que eles precisavam fazer era olhar para aquela serpente de bronze que estava pendurada em uma arte, e instantaneamente eles eram curados. Eles recebiam cura, eles recebiam perdão, eles recebiam milagre. Agora pegue essa revelação. João 3, versículo 14. Jesus Cristo, Ele declara: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho de Deus seja levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, não pereça, não pereça, mas tenha vida, receba cura, receba milagre. Olha que tremendo. Eu estou ensinando para vocês Bíblia, palavra. Olha que tremendo. O povo, a multidão no deserto, na medida que eles ficavam enfermos, outros, meus amados, ainda com a culpa do pecado em teu coração, olhava para aquela arte no deserto. Somente em olhar para algo, meus amados, que era apenas uma sombra daquilo que estava por vir. Repetir: apenas
apenas pelo fato deles olharem para aquilo que era uma réplica, uma sombra daquilo que realmente estava para se manifestar, recebia cura, recebia milagre, recebia perdão. Igreja de Jesus Cristo, nós não temos uma réplica, nós não temos uma sombra, temos o próprio Jesus Cristo de braços abertos, dizendo: eu fui levantado por você, eu fui erguido por você. Tudo que você precisa fazer nessa noite é olhar para a cruz de Jesus. Da cruz de Jesus vai manar vida para você. Vai manar, meus amados, perdão para você. Irá manar sanidade para você. Simplesmente que você tomou uma decisão de olhar para a cruz do Calvário, para a obra da cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. Êxodo 23, versículo 25 ao versículo 26. Amados, são textos que depois você vai refletir em tua casa, vai ler novamente. Isso vai gerar vida dentro de você. Não há enfermidade que, meus amados, possa permanecer em pé, ou que seja em teu corpo, mediante tais verdades. Porque enquanto você come da palavra de Deus, o poder de Deus começa a queimar e a destruir a enfermidade em teu corpo físico. Porque o teu espírito se destrava e você começa com autoridade, mediante a luz da palavra de Deus, a confrontar a enfermidade. Aleluia. Êxodo 23, versículo 25 ao versículo 26. E servireis ao Senhor vosso Deus. Uau! Todos aqui estão servindo a Jesus? Estão adorando a Jesus? Há uma recompensa por você ser filho. Há uma recompensa por você ser filha. Tudo que recebemos na presença de Jesus é mediante o conhecimento da palavra de Deus, porque os céus respondem à palavra de Deus. Agora pegue essa palavra e essa promessa: e servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Dias cumprirei sobre esta terra. Olha que lindo que nós encontramos no livro de Jó. Jó 5, versículo 26. Jó 5, versículo 26. Na velhice virás a sepultura, assim como recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Vou repetir: na velhice virás a sepultura, assim como recolhe o feixe de trigo a seu tempo. Muitas pessoas descem a cova antes do tempo, porque não conhecem a palavra de Deus. Muitos filhos e filhas de Deus descem a sepultura antes do tempo, mas a promessa é a seguinte: na velhice você virá a sepultura, assim como recolhe o feixe de trigo a seu tempo. O feixe de trigo, ele é colhido em teu tempo, cheio de vigor, cheio de vida. Aleluia, apóstolo. Então como que nós morremos então? No livro de Salmos ainda diz: tira-se o fôlego e volta ao pó. Simplesmente assim. O fogo de vida é removido e você volta para a tua morada eterna, para a presença do Senhor Jesus. Deixa eu contar aqui um testemunho rapidamente. T.L. Osborne foi um dos maiores generais no ministério de cura. Desde a mais simples enfermidade
até a ressurreição de mortos acontecia em teu ministério. Um homem que carregava uma bagagem, uma sabedoria extraordinária na palavra de Jesus Cristo. E ele conhecíamos, amados, o coração do Espírito Santo de Deus, o coração de Jesus, em relação à cura dos enfermos e doentes. Multidões em massas recebiam milagres, recebiam curas. E quando chegou, meus amados, o tempo dele voltar para a pátria, dele voltar para a casa eterna, já bem de idade, a filha dele tinha colocado ele na cama, despedido dele. Enquanto ela estava ainda saindo do quarto, antes de começar a andar no corredor, ela ouviu as últimas palavras do teu papai dizendo: Abba, Pai, me leve para casa. Naquele exato momento, o fôlego de vida foi recolhido. O homem de Deus voltou para a morada eterna. Marcou uma geração inteira com o poder e a glória do Espírito Santo de Deus, e partiu em glória sobre essa terra, porque era conhecedor da palavra de Deus. Eu quero profetizar sobre a tua vida que a enfermidade e a doença não terá mais o poder sobre o teu corpo físico, porque as verdades de Cristo estão entrando em teu coração. E nessa noite Deus traz um divisor de águas em tua saúde, em teu corpo físico. Make His face shine upon you and be gracious. The Lord turn His. Por muitas vezes eu fui afligido pela enfermidade, porque como homens estamos sujeitos a passar pela doença, a passar pela enfermidade. Isso é normal, porque somos seres humanos. Por muitas vezes eu fui assolado por enfermidades e doenças, mas todas as vezes eu combati ela com a palavra de Jesus Cristo, e me posicionando como filho, eu recebi cura e sanidade para a honra e glória de Deus. 7 dias atrás, um espírito da enfermidade estava tentando atacar a minha vida. Comecei a sentir dores no corpo, dores do lado, e eu, orando em espírito, estava em uma conferência de milagres no hotel, e eu clamando a Deus, combatendo aquelas dores na palavra: Senhor, eu não aceito. E ali no espírito, a primeira vez que eu estou contando isso, porque no dia eu não contei, mas é para edificar a tua fé e te fortalecer nessa noite, porque isso é um aprendizado para você. E enquanto eu estava ali no espírito, o Pai abriu os meus olhos espirituais e eu contemplei um espírito de engano dentro do quarto do hotel. A voz do Espírito Santo de Deus veio até mim e me disse: olha como que é o mundo espiritual, igreja do Senhor. Meu filho, repreenda esse espírito de engano, porque ele está lançando seta na tua mente para te convencer de que você está enfermo, e ele quer arrumar um jeito para extrair da tua boca uma legalidade em palavra. Então ele colocará a enfermidade em teu corpo físico. Na mesma hora eu me levantei como leão. Espírito de engano, eu te mando para a profundeza do abismo. Na mesma hora ele foi lançado para a profundeza do abismo. Aquelas setas foram neutralizadas, as dores desapareceu. Igreja de Jesus Cristo, isso é muito sério o que estou dizendo. Muitas vezes a enfermidade ela é retida em teu corpo, porque, meus amados, ao mesmo tempo que você está reivindicando a tua cura, ao mesmo tempo que Jesus Cristo está tentando gerar fé, voltar, meus amados, os teus olhos para a tua palavra, ao mesmo tempo também você está, meus amados, deixando o espírito de engano lançar seta em tua mente para te convencer da tua enfermidade, e você, sem saber o que está acontecendo no mundo espiritual, você confessa a enfermidade. Ele pega aquela palavra
e ele passa a ter força para trabalhar em teu corpo físico. Dobre a tua atenção, estou quase finalizando. Satanás não tem poder nenhum. Espera um pouquinho. Satanás não tem poder nenhum para afligir os filhos e filhas de Deus, uma vez que os filhos e filhas de Deus se afirmem na palavra e tome o teu lugar, a tua posição na presença do Eterno. Porque Adão, meus amados, foi banido do jardim do Éden, aonde a própria glória estava. Porque, meus amados, Adão, meus amados, perdeu a intimidade, o poder, a glória. Porque, meus amados, Adão teve que carregar a consequência do pecado. Porque um dia Satanás entrou, meus amados, dentro do jardim do Éden, em um corpo de uma serpente, e Adão, como filho de Deus, não se posicionou para exercer o teu papel de filho, porque o comando era: meu filho, tome conta do jardim, cuide do jardim. Se acontecer algo de errado, não me consulte, resolva, porque eu estou te dando autoridade sobre a terra. Mas ele ignorou esse comando. No momento em que Satanás, meus amados, havia tomado o corpo da serpente e simplesmente estava andando livre pelo, meus amados, o jardim do Éden, aonde estava, meus amados, Adão, com a autoridade que Deus havia dado para ele. O teu corpo é o templo do Espírito Santo, é o jardim da glória, aonde o Eterno desce todos os dias. E por que ainda você não se posicionou para mandar embora essa serpente, para mandar embora essa enfermidade? Não consulte a Deus, exerça a autoridade que Ele já te deu, e simplesmente terá que desaparecer. Está pegando a revelação? O maior erro de Adão foi deixar aquela serpente livre, andando pelo jardim. Que a palavra de Deus nos revela: nós somos, meus amados, habitação de Deus. Um dia o Espírito Santo de Deus, ele teve que construir um jardim e colocar o homem ali, e vir com a tua glória para ter comunhão com o teu filho. O tempo se passou, o Pai modificou o cenário. O jardim que era físico se tornou em um jardim espiritual. E agora o jardim, meus amados, do Éden está dentro do teu espírito. E as Escrituras dizem que nós nos tornamos tabernáculo do Espírito Santo. Irei repetir: nós nos tornamos tabernáculo do Espírito Santo de Deus. Não tabernáculo da enfermidade, não tabernáculo da doença, não um templo da doença. A doença provém, meus amados, do inferno. Quando nós chegarmos no céu, meus amados, nós não iremos encontrar lá enfermidade, nós não iremos encontrar lá doença, não haverá pessoas inválidas, fracas. Não, meus amados, porque na presença do Espírito Santo de Deus, na presença de Jesus, há vida, a vida, a vida. Aleluia. E antes que você chegue aos céus, antes que nós, meus amados, venhamos partir para a nossa morada eterna, o Espírito Santo de Deus quer que você se prontifique, para que você viva a vida e vida com abundância, porque Jesus Cristo já conquistou para você esse direito. E o profeta Isaías havia contemplado essas verdades. Então ele profetiza acerca da cruz do Calvário, dizendo, meus amados, em Isaías 33, versículo 24: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores a levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas tuas pisaduras nós fomos curados. Nós não seremos curados, nós já fomos curados
Ponto final. Aleluia. Oh, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. Um dia um pobre, meus amados, leproso, que não conhecia a vontade do Pai, que não conhecia o coração do Pai, você chegou até Jesus, e a palavra do Senhor diz que ele se lançou de joelhos aos pés de Jesus, e ele fez a seguinte oração: Senhor, se quiseres, pode me curar. A oração dele, meus amados, carregava incertezas e dúvidas, porque ele não conhecia o coração do Senhor Jesus. Mas a palavra de Deus, meus amados, diz que na mesma hora, Jesus, ele coloca as mãos na cabeça dele e diz: quero ser limpo, e instantaneamente a lepra desapareceu. Ei, meus amados, Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, eu quero, seja livre, seja curado, seja sarado. O amor do Espírito Santo de Deus é derramado em teu coração pela obra consumada na cruz do Calvário. Vocês possam olhar para a cruz do Calvário nessa noite. Eu quero orar por milagres, eu quero orar por curas, eu quero orar, meus amados, para que os filhos e filhas de Deus sejam cheios do Espírito Santo de Deus nessa noite. Seja um mantenedor. Deus dá sementes ao semeador. Nos ajude a levar o avivamento. O avivamento depende de cada um de nós. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que oram e com as mãos dos que contribuem. Envie sua semente de amor, conforme o precioso Espírito Santo colocar em seu coração. And ransom captive Israel that mourns in lonely exile until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel.
Смотрю я в синеву, вдали среди облаков сияет свет. Но жизненной волной охвачен я лечу, одинок. Как хочется вернуть ушедшие мгновения, но нет. В небе темном догорают звезды, тучи скрыли луч на небосводе. Моя душа жаждет вечности. Вижу корабли на горизонте, унесут меня навстречу с Богом. Душа моя вечная. Растаял тонким льдом вчерашний день. Зачем грустить о нем? Когда же я прорву